Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley e seja muito bem-vindo ao vídeo número 4 da imersão Full Stack Full Cycle. E como eu sempre recomendo, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, vai lá primeiro no site da imersão, assiste esses caras e depois volta nesse aqui. E no vídeo de hoje eu gostaria muito de apontar algo que eu vejo que é muito comum mesmo nos desenvolvedores que estão do outro lado do abismo, ou seja, aqueles devs que ainda não conseguiram entrar em uma grande empresa ou mesmo ter a chance de desenvolver um sistema aí de grande porte. O grande ponto dessa galera é que eles se tornam extremamente apegados no emprego atual e acabam deixando de aprender coisas novas. Mas como assim? Quando eu digo coisas novas, são tecnologias e conceitos que não são utilizados onde eles trabalham. Logo, eles ficam tão atachados ao emprego atual que eles só focam em algo que possa fazer com que eles entreguem melhor nessa empresa. Obviamente isso é muito bom, afinal, entregar um ótimo serviço é algo que todos nós desenvolvedores devemos fazer. Porém, fazer apenas isso é uma visão muito apegada no curto prazo. Quando você tem uma visão a médio e longo prazo e com o objetivo claro de trabalhar em empresas que te proporcionem a desenvolver grandes projetos, o jogo é outro. Você precisa ter uma atitude de aprender algo que não necessariamente você vai utilizar a curto prazo. E acredite, essa atitude vai gerar muita transformação aí na sua carreira. E eu não me sentia como eu estivesse entre os bons. Eu achava que eu era ali o mediano. Depois de um tempo, eu via que eu perdia muitas oportunidades por falta de algumas coisas que o Full Cycle começou a me proporcionar. Que o Full Cycle tem essa proposta de proporcionar para os alunos. Isso me deixou um pouco frustrado de assim, o meu nível técnico não ser o suficiente para, quando a empresa dá o próximo passo, que é um passo para ser cada vez maior, eu não ter essa capacidade de ter conhecimento em tecnologias que ajude ela a fazer isso. E, cara, quando eu comecei a fazer o curso em si, o Full Cycle, fiquei super top, super. Cara, eu nunca tinha mexido com Docker na minha vida, nunca tinha visto Kubernetes, e do nada, durante uma semana, eu consegui, assim, sair de uma coisa que eu achava que era um bicho de 7 cabeças, para no final entregar uma coisa que era, assim, palpável. Eu consegui evoluir tão rápido que em pouco tempo eu consegui uma oferta muito melhor, pegar um background tão grande que eu consegui passar para uma empresa que é uma consultoria, que eu fui trabalhar num banco aqui do Brasil, que foi o Banco do Brasil. Fui trabalhar lá durante 4 meses, já com uma oferta assim, o dobro do que eu recebia aqui no Recife. Você não tem aquele sentimento de impotência mais. Porque por mais que você não conheça o projeto, o negócio que você vai aprender no tempo, mas tecnicamente você consegue contribuir. E essa sensação de poder contribuir com coisas grandes, eu acho que, sei lá, dá vontade de trabalhar. E assim, não me arrependo de jeito e maneira. A primeira e segunda semana já me conseguiu trazer um resultado ótimo em nível de emprego. Nunca tinha trabalhado forte com assíncrono, com Rabbit, com Kafka. E esse background me trouxe muita possibilidade para conseguir essas vagas e hoje está muito bem colocado no mercado. Consegui, assim, entrar em contato comigo, um pessoal lá da PagSeguro, que é onde eu tô hoje. Foi mais ou menos uma faixa de 150% de aumento. Assim, até para mim, até hoje eu ainda fico bestinha com os resultados. O curso se pagou assim. No primeiro mês já pagou e ainda saiu um dinheirinho a mais. Hoje eu já recebi algumas propostas para ir trabalhar fora. E se você for um cara que tem uma boa qualificação para trabalhar nesses projetos mais robustos, que fogem do crude basicão lá, aí eu acho que é quase inevitável que você vá ter que ficar recusando proposta direto no LinkedIn. Isso daí é inevitável. E uma das coisas que, sem dúvidas, pode te ajudar nessa transformação e que tem levantado os holofotes do mundo do desenvolvimento é uma ferramenta do ecossistema do Apache Kafka.
o Kafka Connect. O Kafka Connect nos permite fazer a integração entre sistemas de uma forma extremamente rápida e sem a necessidade de você sair aí criando milhares e milhares de linhas de código. Quanto tempo você gastaria para pegar informações de um sistema, de um banco de dados SQL Server ou MySQL e jogar essas informações em tempo real para um MongoDB ou mesmo um Elasticsearch? Ou quanto tempo você gastaria para pegar informações de um CRM como Salesforce e jogar essas informações em uma Lambda Function ou mesmo num banco de dados aí da sua empresa? Já pensou em pegar em tempo real todos os tweets feitos em uma determinada palavra-chave, por exemplo, mencionando o nome da sua empresa e jogar isso para um banco de dados para análise? E se eu falar que tudo isso é possível utilizando o Kafka Connect com meia dúzia de linhas de configuração? E hoje eu vou te mostrar na prática o Kafka Connect funcionando. No nosso estudo de caso, ainda teremos que criar um microserviço para geração de relatórios. Por definição, esse microserviço utilizará como banco de dados o Elasticsearch. O grande ponto é como pegar de forma automática os dados que estão no MySQL do outro microserviço e jogar no Elasticsearch em tempo real. É aí que o Kafka Connect vai entrar. Também nós vamos ver as informações chegando em tempo real no Kibana e teremos a possibilidade de criar dashboards a partir desses dados. Bom, pessoal, agora aqui na tela do meu computador, vamos lá, vamos falar sobre Kafka Connect, vamos falar sobre Elasticsearch, vamos falar sobre Kibana e tudo mais, legal? Então vamos por parte. Primeiramente, vamos falar sobre Kafka Connect. O que é o Kafka Connect no final das contas, né? Se você entrar até aqui no site da Confluent, que é uma das empresas que ajuda a manter aí o próprio Kafka, tá? O que ela fala aqui pra gente, né? Goodbye Data Silos, né? Hello Real-Time Connectivity. Basicamente o que ele tá falando é o seguinte, né? Muitas vezes as empresas, elas têm dados espalhados em tudo quanto é lugar, né? Como que a gente consegue conectar esses dados de uma forma bem simples, bem transparente, sem que a gente tenha que gastar ali milhões de reais, de dólares, etc., com custos com desenvolvedores para fazer um monte de tarefa muito específica, tá? E o Kafka Connect, ele serve exatamente para isso. O Kafka Connect é uma ferramenta que utiliza o Kafka como base, tá? Para conseguir pegar informações de um sistema e jogar essa informação eventualmente em um outro sistema, tá? Então, com isso, a gente consegue economizar muito tempo e dinheiro, tá? Para ficar fazendo integrações entre sistemas. E no nosso caso, né, no nosso estudo de caso que a gente está fazendo, no final das contas, a gente tem exatamente essa situação. Nós temos dois microserviços, um microserviço que faz transações e tem um banco de dados, e a gente tem um outro microserviço especializado em gerar relatórios. Porém, para a gente gerar relatório, o que a gente precisa no final das contas? Dos dados desse microserviço. Mas, novamente, microserviço trabalha de forma independente. Eles têm os seus próprios bancos de dados. Então, como é que eu consigo fazer com que o meu microserviço de relatório tenha as transações, tá, do microserviço que realmente recebe e realiza as transações? Né? O meu microserviço de relatórios, ele utiliza o Elasticsearch por uma série de especificações, nesse caso um pouco fictícias aqui que a gente está trabalhando, para buscar rápido, para fazer agregações, para trabalhar com diversos pontos. Tá? Então, como que eu consigo pegar os dados do MySQL e jogar para o Elasticsearch sem ter que programar de forma geral, sem ter que eu consiga gastar muito tempo ali para mim, né? Para eu ter que programar, sem eu ter que desenvolver um sistema que exporta dados do MySQL e importa dados ali no
a Elasticsearch. E o mais interessante, que faça isso em tempo real pra gente. Então, nesse caso, o Kafka Connect, ele entra ali pra gente como uma luva. E eu vou mostrar aqui para você rapidamente como é que é a dinâmica, como é que funciona aí o Kafka Connect. Então, vamos lá, galera. Seguinte, Kafka Connect. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui o Kafka normal, tá? Onde eu tenho os meus tópicos, eu tenho tudo aqui em relação ao Kafka, e eu tenho aqui, no final das contas, tá? O Connect. Tá? O Connect, somente para você saber, ele também funciona em formatos de cluster. O grande ponto aqui no Connect é que, se você ver, eu tenho dois lados aqui. Eu tenho um lado que a gente chama de Data Sources e eu tenho outro lado que eu chamo de Sinks. Tá? O que é Data Source? É da onde que o Kafka Connect vai pegar os dados. O que são Sinks? É aonde que o Kafka Connect vai jogar os dados. Tá? Então, no nosso caso, no nosso estudo de caso aqui, a gente vai utilizar um data source, tá? Do MySQL aqui e jogar os dados do MySQL no Elasticsearch. Legal? É basicamente essa sacada aqui. E para a gente fazer isso, o Kafka Connect, ele trabalha com conectores. É isso mesmo. Então, você instala um conector, basicamente no Kafka Connect. Um conector basicamente é um programa em Java, legal? E já existem diversos conectores, a gente já vai falar sobre isso. E o que acontece aqui no final das contas? Esse conector, ele tem configurações específicas para ser um conector do tipo source, tá? E esse conector, de acordo com as configurações, ele consegue chegar aqui no MySQL, por exemplo, pegar as informações do MySQL e jogar no Kafka. Legal? Uma vez que as informações estão em algum tópico aqui do Kafka, eu posso pegar esse conector aqui, que é um conector do Elasticsearch, né? E uma vez que eu faço isso, ele pega os dados que estão no Kafka e joga aqui no Elasticsearch. Então, essa que é a ideia aqui básica para que você consiga entender a ideia geral do Kafka Connect. Eventualmente, eu poderia estar pegando uma informação do Twitter baseada numa hashtag que vai aparecendo e jogar no Elasticsearch ou jogar no arquivo TXT. Eu posso pegar um dado que está no Salesforce e jogar ali num JDBC para eu botar no meu banco de dados e fazer qualquer coisa desse tipo aqui para minha empresa. Legal? Então, essa que é a ideia básica do Kafka Connect. Como é que ele funciona um pouquinho aqui por baixo dos panos, tá? O Kafka Connect, basicamente, ele trabalha num formato de cluster, tá? Então, a gente tem algo que a gente chama do cluster do Connect, tá? E esse cluster pode ter vários workers. Esses workers, o que eles são? São nós, tá? São máquinas que compõem o nosso cluster. Então eu posso ter um connect do cluster, é um cluster connect com 3 workers, por exemplo. Ou seja, tenho 3 máquinas, tá? Que estão nesse meu cluster, legal? E esse worker, o que ele faz? Ele roda tarefas. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso pedir aqui, por exemplo, que o meu worker 1 ele rode uma tarefa número 1. Eu posso pedir para o meu worker 2 rodar uma tarefa 2 e o worker 3 rodar uma tarefa 3. Legal? Em relação ao conector A. Então isso aí é muito interessante porque vamos imaginar que os dados que estão entrando no MySQL são tantos dados que apenas uma máquina não é capaz de pegar e processar e pegar essas informações. Então eu posso colocar, né, isso aí como tarefas em várias máquinas. E essas máquinas se organizam para eles não pegarem também informações repetidas. Então eu posso ter o worker, esse worker tem tarefas e eu posso rodar diversas tarefas para que eu consiga fazer um processamento ali em paralelo muito mais rápido. E a mesma coisa acontece, né? Eventualmente num worker eu posso ter diversas tarefas de diversos tipos de conectores, inclusive aqui pra gente. Legal? Eu acho que vai começar a ficar um pouco mais simples, né? Na hora que a gente colocar aqui a mão na massa, mas eu queria que você entendesse a ideia, né? O Kafka Connect, tá? Ele trabalha num formato de cluster, os seus clusters têm workers, os workers eles rodam tarefas e eles podem rodar exatamente o mesmo tipo de tarefa para fazer com que o processamento aconteça mais rápido. E isso que acaba deixando a mágica mais legal ainda, porque ele consegue escalar. Legal?
Então, o que que eu queria mostrar aqui para vocês? Wesley, mas como é que funciona esses tipos de conectores? Somente para você saber, existe um site aqui na Confluent, tá? Normalmente é chamado de Confluent Hub, né? É como se fosse um GitHub, um Docker Hub, alguma coisa desse tipo, de conectores, tá? Então aqui eu tenho diversos tipos de conectores onde eu posso buscar. Então, por exemplo, eu quero um conector do Elasticsearch. Então, vou colocar aqui, ó, Elasticsearch. Então, se você olhar, ó, eu tenho um conector do Elasticsearch no formato sync e eu tenho um Elasticsearch do formato source. Por quê? Porque eu posso querer pegar dados do Elasticsearch num tipo de conector e eu posso querer jogar os dados no Elasticsearch com outro tipo de conector, né? Então, olha só que bacana. Então, se eu chegar aqui no Elasticsearch Sync, você vai ver aqui que tá a explicação de como que funciona aqui esse Elasticsearch Sync. Eu posso baixar o zip onde tem ali o meu jar, onde que eu vou botar para rodar, legal? Ou eu posso instalar um client, né, da Confluent Hub, onde eu rodo um install dentro do meu Kafka Connect e ele bota essa parada para funcionar pra gente. Legal? Então essa que é a grande pegada. Quais são os conectores que nós vamos usar aqui no nosso projeto? O conector que a gente vai utilizar é o Elasticsearch Sync, legal? Que é esse cara aqui. E um outro conector que a gente vai utilizar é um conector baseado num projeto chamado Debision, tá? O que que esse cara faz? É um projeto muito bacana com conectores de data source e sync aqui pra gente, que ele funciona da seguinte forma. Ele trabalha com diversos tipos de bancos de dados. Legal? Então, isso aqui é uma coisa muito bacana. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Olha só que interessante. Eu tenho conectores aqui para MySQL, para MongoDB, para Postgre, para Oracle, SQL Service, DB2, Cassandra e o Vitess aqui pra gente. Então, olha só que interessante. Então, quando eu clico aqui no MySQL, tem toda a explicação de como que eu configuro e como que eu trabalho aqui com o meu conector. Então, isso aqui pra gente funciona muito bacana, né? Aqui tem as configurações, por exemplo, de como que eu posso trabalhar aqui com Debision pro MySQL. Então, o nosso trabalho daqui pra frente vai ser o que, basicamente? Configurar dois conectores. Um conector do MySQL, pra gente pegar os dados do MySQL e jogarmos no Elasticsearch, né? E jogarmos no Kafka. E um outro tipo de conector que vai ser do Elasticsearch, que a gente vai pegar os dados do Kafka e jogar no Elasticsearch. Legal? Então, bora começar com essa parada aqui pra gente, tá? Como que eu mexo, como que eu trabalho com tudo isso? Você vai perceber que a gente tem aqui o Control Center da Confluent, tá? Onde fica um pouco mais fácil de a gente entender e ver tudo que está acontecendo. Então eu tenho o meu cluster aqui e você vai perceber que eu tenho os meus tópicos e se você olhar aqui embaixo, eu tenho aqui Connect, onde eu mostro que eu tenho um cluster aqui pra gente. Então se eu chegar aqui e clicar em Connect, você vai ver que eu tenho um Connect Default e eu não tenho nenhum conector com nenhuma tarefa rodando aqui. E o nosso objetivo vai ser que a gente consiga fazer isso aqui pra gente. Show de bola? Maravilha? Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Vamos tentar entender como que a gente chegou até essa parte aqui, como que a gente subiu o ambiente. Então, vamos lá. Seguinte, meu povo. Eu tô aqui no meu Visual Studio Code e você vai ver aqui que eu tenho um Docker Compose. A gente está rodando tudo com um Docker aqui. Né? Então, nesse meu Docker Compose, eu tenho meio que tudo que a gente precisa para rodar. Obviamente, você vai ter acesso a esses arquivos, tá? Mas, basicamente, eu tenho o Zookeeper, que vai ajudar a trabalhar como Service Discovery, fazer rebalanceamento e várias coisas aqui pro Kafka. Eu tenho aqui as configurações do meu Kafka bonitinho rodando. Eu tenho aqui o serviço do Control Center, aqui para mim. Bonitão. E eu tenho o Kafka Connect. É bastante configuração, por isso que mesmo que eu tenho que passar essas informações aqui para vocês. Porém, presta bem atenção, que eu tenho um detalhe que eu queria mostrar aqui para vocês. Se você chegar aqui na parte de comandos, né? Então, quando o serviço do Kafka Connect sobe, eu vou rodar dois comandos importantíssimos aqui nesse momento, que é para instalar os conectores.
e você vai perceber que eu vou utilizar o próprio Confluent Hub Install aqui para fazer essa instalação. Então, nesse momento, eu vou instalar o conector do Elasticsearch, que foi criado pela própria Confluent, e eu vou instalar o conector do Debian pro MySQL aqui pra gente. Legal? Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, quando esse cara sobe, legal? A gente já tem os dois conectores que a gente precisa para trabalhar. Tanto que, né, obviamente, eu já tenho meu ambiente subido aqui. Se eu chegar agora aqui e adicionar conector, você vai ver que vai aparecer aqui para mim o Elastic Sync, o Elasticsearch Sync Connector e o MySQL Connector aqui para mim. Por quê? Porque eu instalei aqui na hora de subir. Tá? Então, quando a gente dá um Docker Compose app-d aqui pra gente, ele vai subir aqui pra gente e vai instalar esses dois conectores, e é por isso que esses meus dois conectores aparecem aqui. Legal? Esse ES01, né, é o Elasticsearch, basicamente. E a gente tem aqui o Kibana, tá? O Kibana é um dashboard que a gente utiliza para administrar o Elasticsearch, e ele tem diversas vertentes aqui para observabilidade, para Enterprise Search, para parte de segurança. Então ele tem bastante coisa, que é esse cara aqui que a gente vai utilizar, tá? Que também está no ar aqui para gente, porque eu subi com o Docker Compose aqui. E por último, e não menos importante, obviamente, a gente tem o MySQL, é o container do MySQL, onde a gente tem o banco de dados com as transações que acontecem. Legal? Agora tem um ponto aqui mas super importante mesmo, né? Você deve estar imaginando em algum momento o seguinte: como que ele consegue tão rapidamente pegar os dados que estão no MySQL e jogar esse negócio no Kafka, né? Ele faz isso mais ou menos da mesma forma como quando você está trabalhando com réplicas de MySQL. Ele não fica dando dump na tabela, ele não fica fazendo nada disso. Ele trabalha através dos logs do MySQL. E esses logs são binários. Então aqui, se você olhar, nesse comando a gente está ativando esses logs aqui e setando um local onde esses logs são gerados. Então, quando a gente trabalhar com o nosso conector do MySQL, ele vai conseguir acessar esses logs e pegar tudo que a gente precisa para conseguir trabalhar e replicar essas informações. Legal? Então, isso aqui é o nosso desafio. A gente já tem esse ambiente aqui completo. Você vai ter esse ambiente aí bonitão para você também em relação a para você conseguir trabalhar. Bacanésimo? Bacanérrimo? Então, vamos lá. Seguinte, hora de a gente começar a colocar a mão na massa. Eu estou aqui, tá, logado na máquina do MySQL. Tá? Por que eu tô logado aqui? Pra gente dar uma olhada na tabela como é que essa parada tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um MySQL, -u, root, -p, o nome do banco de dados é fim, legal? Vou dar um Enter, e eu vou digitar que a minha senha é root aqui também, e eu entrei no banco de dados aqui para mim nesse momento. Agora que eu fiz isso, né, tô feliz e contente, eu vou dar aqui um show tables aqui pra gente. E você vai ver que eu tenho uma tabela de accounts e eu tenho uma tabela aqui de transactions, tá? Basicamente, o que a gente vai querer trabalhar vai ser a nossa tabela de transactions, no final das contas, onde tem as transações que a gente quer jogar para o Elasticsearch, né? Essas tabelas aqui são exatamente, tá, as tabelas que a gente trabalha no microserviço, tá, que faz as transações, que já foi desenvolvido e tudo mais. Legal? Então, se eu der um desk aqui, ó, transactions, vão ser esses caras aqui que a gente vai trabalhar e tudo mais. Bacaninha? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui pra gente conseguir trabalhar. Tá falando que, inclusive, que a gente tem 10 linhas aqui desse camarada e tudo mais. Eu vou até deletar, vou dar aqui um delete from transactions aqui pra mim, tá? E tem 10 linhas? Não, tem 22 linhas. Eu vou dar aqui um select asterisco from accounts também, aqui pra mim.
E eu tenho uma account aqui que eu tô deixando. Essa tabela não importa muito pra gente, mas o que ela importa é o account ID que a gente vai ter que passar na hora que a gente for inserir os dados na tabela de transações. Legal? Então, estamos alinhados, né, com a parte do banco de dados. Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar com o conector que pega os dados do MySQL e joga ali para o Kafka. E para isso a gente vai criar esse conector aqui. Então eu vou chamar esse conector aqui para mim de mysql.properties, tá? Vou criar uma pasta aqui chamada de connectors, tá? Só para ficar mais explícito o que a gente está fazendo. E aqui eu vou criar então o meu mysql.properties bonitão. E agora a gente vai começar a trabalhar aqui com esses caras. Basicamente, aqui eu vou ter o nome do meu conector, então eu vou chamar ele de mysql-connector. Esse nome aqui eu chamo ele do jeito que eu quiser, tá? Só para você saber. Aí eu vou colocar aqui qual que é a classe do conector. Um conector, basicamente, galera, é uma classe Java, tá? Que já está compilada bonitinha pra gente. Então, esse nome a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você errar, não vai funcionar. Então eu vou colocar aqui, ó, connector class, e eu vou até copiar aqui o endereço que eu já tenho a minha colinha aqui para colocar os dados do Debian, tá? Porque é esse conector aqui que a gente vai trabalhar. Aí eu vou colocar aqui a tasks.max, eu vou colocar 1 aqui para mim. E agora vai começar a brincadeira, que eu vou colocar aqui o seguinte, tá? Olha o autopilot aqui querendo me ajudar já, então vamos lá. Database.hostname eu vou colocar MySQL, que é o nome do meu serviço lá no Docker Compose. Eu vou colocar database.port, que é o 3306. Database.user, que nesse caso aqui é root. Database.password, que eu vou colocar que é root também. O que mais que eu preciso aqui nesse caso? Agora eu vou ter que fazer algumas outras coisas interessantes, que é o database server name, eu vou chamar MySQL-server, somente para ficar claro aqui pra gente, tá? Que a gente tá falando do MySQL server. Não é SQL server da Microsoft não, tá? Outra coisa agora que a gente vai precisar, olha só que o autopilot está fazendo, galera. Assim fica fácil demais, né? O database history Kafka bootstrap.servers, tá? Esse cara aqui, basicamente, a gente está falando qual é o servidor Kafka que ele vai ter que jogar as informações, né? E aqui ele tem um outro camarada aqui também, que é o seguinte, que é database history .kafka.top, que basicamente ele vai sempre jogar para o nosso tópico os registros novos. Os antigos a gente vai trabalhar nesse history. Então eu vou pedir para ele criar um tópico chamado history aqui pra gente, tá? E aqui por último, ele está trabalhando com serialização, autopilot. Não é isso que eu vou colocar. Vou colocar database.history.kafka.topic aqui que eu vou trabalhar, que eu vou chamar esse cara aqui. Não, na realidade isso a gente já colocou, né? É só isso. A gente não precisa de mais nada, eu tava pirando aqui. Então com isso a gente já tem aqui o nosso camarada, né? O nosso conector. Legal? Essas são as configurações. E, galera, pode parecer estranho, né? Mas é isso, tá? Vamos tentar botar essa parada aqui para funcionar agora aqui, tá? Agora vamos tentar aí instalar o nosso conector para ver se tudo vai funcionar. Vamos lá. Seguinte, eu vou chegar aqui, vou no meu Connect, vou aqui no meu cluster do Connect, vou adicionar o meu conector, vou fazer o upload do meu arquivo aqui. E você vai ver que ele vai trazer aqui pela primeira vez, tá? Um monte de parâmetros, inclusive muitos estão em branco,
porque são parâmetros opcionais, mas tudo isso está explicado na documentação do Division. A gente não precisa passar esses parâmetros para fazer tudo isso funcionar, principalmente nesse momento que a gente está demonstrando as coisas, tá? Então eu vou dar um continuar e você vai ver aqui que isso que eu fiz aqui, ele no final das contas gerou um JSON. E por que que ele gerou um JSON? Porque por baixo dos panos, inclusive você consegue fazer isso em linha de comando, você pode entrar no Connect e fazer uma requisição para a API do Connect, mandando um post com as informações do conector que você quer criar. E daí, quando você fizer isso, ele vai criar e botar o conector. Aqui, como a gente está numa interface da Confluent Center aqui, a gente consegue fazer isso somente clicando nos botõezinhos, tá? Então vamos lá, vamos torcer para o nosso conector subir. Então, ó, criamos o nosso conector e agora vamos ver aqui, ó, aqui que está o segredo, número de tarefas e tá aqui, ó, rodando, galera. Então quer dizer que o nosso conector nesse momento tá operacional, tá funcionando. E como que a gente pode ter certeza que essas coisas realmente estão funcionando? Primeiro ponto, vou clicar aqui em tópicos e vou ver quais são os tópicos aqui que ele já criou aqui para mim, tá? Você vai perceber que ele criou alguns tópicos. Um tópico para organizar aqui o processo do MySQL, o history com o histórico. E aqui, ó, o MySQL Server Theme Accounts, que é a minha tabela de accounts, né? Wesley, mas se a gente está interessado em transactions, né? Por que que ele não criou a tabela de transactions, né? Se a gente chegar aqui, ó, por que que ele não criou essa tabela, que é a que a gente precisa, e criou essa? Porque essa tabela aqui a gente deletou, né? A gente deletou o conteúdo dessa tabela. Então, nesse momento, a partir daí, ele não tem informação. E uma vez que não tem nenhuma informação aí pra gente, o que que acontece? Simplesmente, ele nem vai criar o tópico ainda. Porém, você vai perceber que no momento que a gente inserir um registro no tópico, aí sim, né, um registro no MySQL, aí sim ele vai pegar e vai criar o tópico automaticamente aqui pra gente. Legal? Então, o que que eu vou fazer aqui nesse momento aqui? Eu vou inserir um dado aqui na mão no nosso MySQL, aqui tudo bonitão, né? Inclusive, é isso mesmo. Deixa eu só logar que ele caiu aqui o meu terminal do MySQL. Deixa eu dar um docker exec -it aqui, MySQL -u root -p fim root, tá? E agora a gente vai querer inserir algumas informaçõezinhas aqui para nos ajudar. Eu já tenho, tá, um insert bonitinho aqui pra gente não ficar se matando e perdendo tempo para inserir dados, tá? Então eu vou pegar um registro só e vou colar aqui, tá? Só para você ver. Olha só, eu tô dando um insert into transaction, pagamento, payment date, etc. E a data de pagamento é 2021, 1 de setembro, tá? Eu tô colocando aqui. Então eu vou dar um enter aqui e inserir esse registro aqui no banco de dados. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar agora aqui, deixa eu clicar em tópicos novamente e você já vai perceber, né, que nós já temos esse tópico aqui, Theme Transactions. Lembra que não tinha criado antes, agora criou. Deixa eu até aumentar o zoom aqui. Ah, não. Assim tá bom. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui nesse tópico que foi criado. Ele vai mostrar todas as informações, retention bytes aqui tem que ser -1, etc. Aí o que que acontece? Se eu clicar aqui em messages, a gente vai poder ver as mensagens que foram recebidas aqui nesse nosso tópico. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar offset 0 aqui e ele vai trazer as mensagens. E aqui, pasmem, você já vai ver que a gente tem as informações, tá, do nosso registro, né, das informações que a gente chegou. Então aqui a gente tem o transaction 1, né, a categoria, o valor, né, é tipo crédito e etc. E se eu quiser conseguir entender melhor a estrutura, ele mostra já aqui para mim, ó, como é que ele organizou tudo isso, tá? Ele inclusive, depois eu vou explicar um pouquinho melhor para você alguns pontos, tá? Mas ele tem fields aqui baseado em payload, quer ver, ó? Ele tem aqui os campos do esquema e o payload, né? E ele tem aqui before, after e source. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês que é importante, tá? Eu vou até aumentar
a fonte aqui para vocês. O que que acontece? No tópico, a gente vai receber as informações do tópico, partição, offset, timestamp, headers, key, e aqui a gente tem o value. No value, a gente tem um esquema, onde tem todo o esquema, o JSON serializado dos dados que estavam naquela tabela. E dentro da chave payload, você vai ver que a gente tem before e after, tá? O que que é before? É como os dados estavam antes dessa informação. Nesse caso, tá até vazio aqui. Por quê? Porque esse dado é novo. E after, como que o dado ficou depois? A gente tem o after aqui, ó. E daí, nesse nosso after, a gente tem as informações. ID, payment date, name, description, category, amount, type, account ID, created at, updated at. Tá? Então, normalmente, a gente vai atrás dessa informação after aqui, que é a informação que foi inserida aqui no final das contas. Legal? Como que eu consigo ver essa informação aqui no próprio Confluent Center aqui, né? Se eu chegar aqui até o final, eu consigo listar por colunas, eu consigo clicar e eu consigo ver as informações, tá? E aqui eu vou conseguir ver, ó, todos os fields baseado no esquema, que é bastante coisa, e depois eu consigo chegar aqui e ver o payload, onde eu tenho before é null e eu tenho after, e é esse after que eu quero pegar, né? Que é basicamente o payment date, como o timestamp, o name, o description, a category, o amount, credit, account ID, e essas informações. Então são essas informações aqui que a gente vai receber em tempo real quando qualquer transação for inserida no banco de dados. Fala a verdade, galera. É muito louco isso, né? Basicamente, o dado entrou no MySQL, ele já foi para o Kafka, tá? Então, o dado entrou no MySQL, ele já foi para o Kafka automaticamente aqui, porque a gente tem o nosso conector aqui bonitão. Legal? Então, metade do trabalho já está feito, porque a gente consegue pegar agora os dados que estão no Kafka, no MySQL e jogar no Kafka. Agora a gente precisa pegar um outro conector, que é um sync, para pegar os dados do conector, tá? E jogar esse dado na onde? No Elasticsearch. Legal? Então a gente precisa agora fazer um outro conector, configurar um outro conector aqui. Esse conector é um pouquinho mais chato, mas vai de boas, vai dar tudo certo. Vamos lá. Eu vou criar aqui um outro conector aqui, chamado de Elasticsearch.properties aqui para mim. Legal? E agora eu vou atrás aqui desse nosso conector. A gente vai fazer esse cara agora aqui funcionar. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou chamar o nome do conector de Elasticsearch Sync, somente para dizer se ele é sync ou não, tá? Aí eu vou colocar connector.class aqui pra gente, tá? E aqui, ó, ele tá sugerindo um conector, mas não é esse conector, tá? Olha só o nosso camarada, como se chama? O Copilot do GitHub. Nesse caso aqui, ele não acertou qual que a gente ia usar. A gente vai usar esse cara aqui, que é o próprio Elasticsearch da Confluent, tá? Show de bola. E agora a gente vai ter que escolher aqui, tá? Tem tasks, mask 1, eu posso colocar. E agora a gente vai escolher quais são os tópicos que a gente vai querer trabalhar. Legal? E nesse nosso caso, qual o tópico que a gente quer pegar? A gente quer pegar os dados que estão no MySQL, -server.fin.transactions, né? Acho que é isso o nome do nosso tópico. Vamos ver lá em cima. Eu vou até copiar e colar aqui, galera, para não ter erro, para tentar não errar muito. Eu vou até copiar e colar isso aqui só para garantir que eu não digitei nada errado aqui pra gente. Legal? Agora, qual que é o nosso próximo passo aqui, meu povo? Connection, né? Então eu vou colocar aqui connection, tá? E aqui eu vou passar basicamente a URL do Elasticsearch. A URL do Elasticsearch aqui, o meu é ES01, tá? Baseado naquele Docker Compose que eu passei, né? Que a gente criou aqui, ó. Se você olhar, ó. ES01 é o cara que tá com o nosso Elasticsearch e o endereço do Elasticsearch. E agora eu tenho que passar aqui pra gente, eu vou colocar um type.name e eu vou falar que o tipo do meu documento
ele vai ser underline doc aqui para mim. E outra coisa que eu vou colocar agora vai ser o pulo do gato, pessoal. O que que acontece? Quando a gente for configurar o Elasticsearch, a gente vai configurar... Porque o que que acontece? Eu não sei se você já trabalhou com o Elasticsearch ou não. O Elasticsearch é um banco muito inteligente. Se eu pegar dados e jogar nele, ele vai criar um índice pra gente e ele vai tentar adivinhar os dados que você mandou no JSON, tá? Ali pra ele, e vai botar os dados basicamente do que ele achar. Então, isso aqui deve ser uma data, isso aqui deve ser um número, né? Mas você tem a opção de customizar isso para que, tá? O Elasticsearch, ele tire mais proveito dessas informações ainda, tá? E para isso, o que que a gente faz? A gente faz algo que a gente chama de mapping no Elasticsearch. Inclusive, a gente vai fazer isso. O que que esse mapping faz? A gente meio que seta o esquema que vai ser utilizado no Elasticsearch. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou falar pro meu conector que eu vou trabalhar com um esquema para eu utilizar no Elasticsearch. Então, a primeira coisa que eu vou falar para ele é que os dados que ele vai trabalhar vão ser sempre convertidos para JSON, tá? Então, os dados que estão no Kafka, saiba que esse dado é JSON, tá? Então, eu vou colocar value.converter, tá? Aqui ele já está chutando para mim como avro, mas eu não vou trabalhar como avro. Eu vou colocar connect.json.json conversion, tá? Aqui. .json converter. Agora, outra coisa aqui que a gente vai colocar também é value.converter.schemas, .enable, e eu vou colocar true, porque eu quero que ele sete isso como um esquema que vai ser entrado ali no nosso Elasticsearch, tá? E agora, galera, tem o ponto mais importante e por isso que eu queria mostrar para vocês antes como que ficou a estrutura do nosso tópico, tá? Do jeito que a nossa mensagem tá nesse momento, se a gente jogar dessa forma, ele vai querer jogar tudo isso dentro do Elasticsearch. E eu não quero tudo isso, eu quero apenas o quê? Eu quero apenas o payload. E mais especificamente, eu quero apenas o after, é onde tem os dados que realmente eu quero, tá? Então, o que que acontece? O Kafka Connect, ele tem algo que a gente chama de SMT, tá? Esse camarada é Single Message Transformation, tá? Esse cara ajuda a gente a fazer transformações nos dados que a gente está recebendo em tempo real antes dos dados chegarem, tá? E essas são simples transformações, não é uma ferramenta de ETL, tá? Mas ajuda pra caramba, legal? Inclusive, se você entrar no site do Kafka Connect, tem lá a parte de transformers, transformations, etc. Você vai conseguir entender melhor. Nesse meu caso, eu vou trabalhar aqui com um processo para a gente conseguir extrair os dados e utilizar apenas os dados que estão no after ali pra gente, tá? Então aqui eu vou informar para ele que eu vou usar um transform, tá? Transforms. E eu vou falar que o transform que eu vou utilizar é um extract value, tá? Vou chamar aqui de extract value, tá? Como que eu vou definir esse meu extract value aqui? Eu vou, deixa eu só ver se ele não vai misguide, vamos ver. org.apache.kafka.connect.transforms .extract, e nesse caso aqui eu não vou extract value nesse caso aqui. Eu vou chamar o nome do cara que eu vou usar, vai ser um extract field $value, porque ele vai pegar um valor, ele vai usar um valor baseado num field que a gente vai utilizar, que é aquele after, legal? E daí eu vou colocar aqui para mim, ó. Olha só, o autopilot ajuda bastante. E aqui eu vou colocar que o field que eu quero extrair é aquele after. Legal? Então, em tese aqui, galera, tá? A gente já terminou o nosso conector. Por outro lado, antes de eu botar esse conector para rodar, o que que eu preciso fazer? Eu preciso configurar o meu Elasticsearch de um jeito que
a gente sete aquele esquema exatamente da forma como a gente vai mandar os dados, legal? Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai agora pro nosso Elasticsearch para configurar o nosso mapping, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou chegar aqui no nosso Elastic, eu vou atualizar para ver se está tudo em ordem aqui. Tá tudo bonitão. Show de bola. Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no Elasticsearch. E aqui no Kibana, quer dizer, eu vou chegar aqui no Kibana e o Kibana tem uma parada chamada de DevTools. As DevTools nossas aqui, elas ajudam pra caramba, porque eu consigo rodar comandos aqui que vão ser executados no Elasticsearch. Legal? E o Elasticsearch é um banco de dados baseado numa API REST. Então, tudo que é informação que eu mando no formato REST ali pra gente, tá? Então, nesse nosso caso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero criar um mapa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um put aqui pra mim e eu vou passar o nome do nosso tópico, que vai ser o nosso índice, tá? Então, eu vou até copiar aqui Não, eu acho que eu tenho aqui já pronto o nome do nosso tópico, que é esse aqui, né? O MySQL Server Fin Transactions, né? E agora a gente vai ter que fazer um JSONzinho maroto aqui para a parada funcionar. Legal? Então deixa eu abrir até um pouco mais de espaço aqui para mim. Então eu vou setar o meu mapping. Então aqui eu vou colocar assim, ó, mappings, ele até já preenche. Show. Dentro do mappings eu tenho properties, já preencheu aqui também para mim. Dentro das properties eu vou colocar a minha primeira propriedade, que vai ser a minha account ID. Aqui. Essa minha account ID, ela vai ter... A gente tem coisas no Elasticsearch que trabalham de duas formas, tá? A minha account ID poderia ser um número ou poderia ser uma string, né? Um text, tá? Mas o Elasticsearch, a gente tem um outro tipo que se a gente colocar aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui no... Eu tenho um outro tipo aqui e esse tipo que eu vou colocar, ele é chamado de keyword. Por que ele chama keyword? Porque esse tipo me permite fazer agregações, somas, filtros, tá? Então ele acaba tratando esse dado de uma forma diferente. Então tudo que você quiser filtrar, agregar, somar, usar como pontos estratégicos em relação a gráficos e tudo mais, você usa como keyword. Agora, se eu quiser, por exemplo, eu tenho, vamos dizer, um monte de texto, né? O cara colocou ali a obra de Shakespeare. E eu quero poder, por exemplo, buscar, eu vou colocar no formato text. E eu posso até colocar ali para ele que é um formato text do tipo português. Daí vai ficar até mais fácil ele buscar, porque ele sabe que ele vai buscar no idioma português, tá? Então, nesse nosso caso, o Account ID, a gente vai utilizar ele como keyword. Legal? Eventualmente, você pode criar numa propriedade ele ser tanto text quanto keyword. Vai usar mais recursos, mas dá para fazer também. No nosso caso, a gente não precisa. Legal? Outra coisa agora aqui que eu vou fazer é o nosso próximo campo, tá? Que é o nosso category, tá? Então vamos lá, category. E o nosso category aqui é um outro JSON. Esse JSON também é do nosso type keyword que eu vou utilizar. Legal? E a gente também vai ter um outro campo aqui. Por que eu estou colocando category do tipo keyword? Porque eu posso filtrar por categoria, por exemplo, fazer qualquer coisa desse tipo, tá? E o name aqui, né, o nome da minha transação, eu vou colocar como text. Aí eu tenho um outro cara que é a minha description, né? Description, aqui para mim também, que é no formato text. Ok, tudo bonitão. Aí eu tenho um outro tipo aqui, né? Eu tenho description, categoria. Aí eu tenho um outro cara que é o type. E o nosso type aqui eu vou colocar como keyword, tá? A description eu vou colocar como text também. O que mais? Eu tenho o amount, né? Que é o valor que vai ser pago. Então eu vou colocar aqui, ó, a amount. E o valor do amount aqui também, eu vou colocar nesse caso um type float aqui pra gente, tá? E depois eu tenho um outro cara aqui por último, que é o nosso payment date, que é o dia de pagamento. E nesse caso aqui o type dele
é date. Então, quando a gente começa a passar essas informações aqui pro Elastic, você mapeia o esquema do seu índice, tá? E aí a coisa vai ficar mais fácil para ele identificar, para filtrar, porque se você coloca de qualquer jeito, ele simplesmente vai ser um banco de dados que vai ficar fazendo busca em texto, tá? Aqui não, aqui você consegue tirar o máximo que a gente tem no banco de dados. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui e pedir para ele criar o nosso mapping, tá? E ele criou o nosso mapping aqui para mim. Show de bola. Então, uma vez que a gente tem isso, a partir de agora, nós temos o quê? Nós temos o nosso índice, né? Ele foi criado aqui pra gente. Deixa eu abrir uma nova janela agora aqui, somente para você ver uma coisinha aqui interessante, ó. Eu vou abrir aqui como Stack Management. Se eu clicar aqui em Index Management, você vai ver aqui que eu já tenho o nosso índice que foi criado, tá? Não tem nada dentro dele, mas por quê? Porque eu criei já esse mapping aqui, esse índice tá pronto aqui pra gente trabalhar. Por outro lado, tá? O que acontece aqui com a gente, galera? Pro Kibana, muitas vezes o Kibana, ele quer pegar vários índices de uma vez. Então você faz o quê? Você cria normalmente algo que a gente chama de Index Patterns, tá? O que é um Index Patterns? Ele pega todos os índices que a gente tem e eu falo assim, olha, eu quero pegar tudo que for transaction, tá? Por exemplo, que tenha transaction no meio do meu índice, tá vendo? Então, se aparecer outros índices que estão transactions, ele vai agrupar. Isso ajuda muito, principalmente quando você tá trabalhando com logs, por exemplo, tá? Quando você tá trabalhando com logs, você tem o log 1, log 2, log 3, e você sabe que tudo é log, né? MySQL log 1, MySQL log 2, então você consegue agrupar vários caras aqui nesse caso, né? Se eu colocar um next aqui pra gente, ele vai falar, opa, esse seu índice, existe algum campo que geraria um aspecto de tempo? Porque, às vezes, na hora que eu vou agregar as informações, eu quero agregar as informações baseado numa linha do tempo. Ou seja, ele fez isso, ontem ele gastou 10, hoje ele gastou 20. Para eu fazer isso, eu preciso ter um campo de referência para tempo, né? E aqui no Time Field, ele já detectou que no meu índice, no mapping, eu tenho payment date, que é no tipo date. Esse cara pode ser utilizado. Então eu posso chegar aqui e create index patterns agora aqui para mim. E agora, baseado nisso, eu tenho essas informações aqui no meu índice. E aqui ele fala, ó, essa informação é searchable, né? Ou essa informação aqui dá para agregar e tudo mais. Então a gente tem isso aqui bonitinho aqui para mim. Então nesse momento, a partir de agora, em tese, a gente setou o nosso Elasticsearch, tá pronto para receber as informações que a gente vai mandar do Kafka Connect agora aqui para ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar agora aqui no meu Control Center, vou aqui no Connect, vou no Connect Default, vou adicionar um novo conector, vou fazer o upload dele, vamos esperar ele aparecer aqui, ó, elasticsearch.properties, vou dar um continuar, e aqui ele falou que tem alguma coisa errada. Tem field aguardando aqui, provavelmente o value do conversion. Vamos ver aqui, galera. Na hora que eu criei, né, o autopilot meio que completou e eu posso ter digitado errado, né? Então vamos dar uma olhada direito nesse cara aqui. Então value converter, ID, não. O JSON converter que a gente está usando é o do próprio Apache Kafka, que é esse cara aqui, tá? O autopilot, né? Ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Vamos tentar botar para rodar de novo. Eu vou voltar aqui e vou pedir para fazer o upload de novo, que eu acho que é melhor. Então vou chegar aqui, elasticsearch.properties, ele vai carregar, vou dar um continuar, tá? E se eu coloquei tudo certo, se a gente não errou nada e tudo certo, né? Isso aqui vai funcionar. Então vamos lá, vou dar um launch aqui para mim. E agora ele vai começar a botar para rodar esse conector. Em tese tá rodando, tá? Mas às vezes, se a gente manda uma informação, alguma coisa der errado, né? A gente já consegue ele dar o erro depois, tá? Então a gente tem que ficar ligado aqui. Então o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou chegar aqui no meu Elasticsearch, agora aqui. Vou aqui que é melhor. Vou aqui
em Discover, tá? Em Analytics, eu vou clicar em Discover. E aqui em Discover, tá? Conforme eu for inserir os dados agora no MySQL, tá? A informação é para começar a aparecer, tá? Por que já não veio tudo de uma vez, né? Porque ele está começando a partir daquele momento. E o histórico anterior tá lá no history ali para ele. Mas isso aí é um detalhe só que a gente pode ajustar. Então o que acontece agora aqui? Eu vou chegar, tá, aqui no meu MySQL e vou adicionar mais uma linha aqui de transação, tá? Então eu vou copiar e tenho aqui um outro insert aqui que eu vou colocar. Quando eu der o insert aqui, o connector do MySQL é para pegar a informação do MySQL, jogar para o Kafka. O connector do Elasticsearch é para pegar a informação e jogar no Elasticsearch. Então, quando eu colocar aqui a informação, tem que bater lá no Elasticsearch. Vamos ver o que vai acontecer. Dá um Enter. Inserir. Agora, vou dar um refresh aqui. A informação ainda não veio, então a gente tem que entender o que está rolando. Vamos ver se o nosso cara que não deu como degradado não deu a informação. Só vamos ver se o nosso index pattern ele também não deu algum errinho ou qualquer coisa desse tipo. Vamos fazer um teste aqui, galera. Eu vou fazer o seguinte, tá? Às vezes isso acontece. Eu vou chegar no meu index pattern aqui e vou remover esse cara. Legal? E agora eu vou pegar mais uma informação e vou jogar aqui. Ok? E também, deixa eu aqui em Data Management, eu tenho os meus índices, mas olha só, tá vendo aqui Docs Count? Ele recebeu os documentos. Provavelmente ele deve estar fazendo algum ajuste, algum outro tipo de campo que mudou um pouquinho alguma coisa, adicionou alguma informaçãozinha no esquema, no mapping atual, e fez com que o nosso index patterns não tivesse ficado atualizado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu só apenas vou recriar o meu index pattern aqui. Eu vou copiar aqui o nome dele mesmo, não tem problema. Vou dar um next step. Vou colocar aqui payment date. Vou dar aqui um create index pattern. E vamos ver por que será que aquela hora não veio. Ah, porque a gente tem updated at, a gente tem outras informações que eu não coloquei lá no mapping, tá? Ali pra gente, ó. Depois eu poderia até adicionar no mapping, né? Porque isso aqui é um date, etc. Mas ok, para as informações que a gente precisa, tá tudo bem, tá? Ok. Então vamos aqui tentar voltar aqui pro nosso DevTools não. Vamos voltar agora pro nosso Discover. Vou dar um refresh aqui, eu vou ter que dar um refresh diferente aqui, porque ele estava pegando o dado antigo, né? Deixa eu tentar dar um refresh aqui nesse camarada. Vamos aguardar esse cara aqui. Deixa eu jogar mais uma informação. Na transação 5 agora. Aqui pra gente. Eu sei que os dados estão chegando, porque se eu olhar aqui, ó, no Stack Management, o meu índice tá aqui, ó. Então eu tenho 4 informações, 1, 2, o 3 e o 5 que eu acabei colocando. Eu acho que alguma coisa realmente com o nosso index pattern ali que ele não tá atualizando, ou alguma coisa desse tipo. File by type, beleza. Ah, eu já sei, galera. Os dados, eles estão vindo. Os dados já vieram, tá? Olha só, olha a pegadinha, galera. Olha só a pegadinha. Prestem bem atenção nesse momento. Lembra qual é o campo de data, de período, que eu falei pra ele que o nosso índice usava? Era o payment date, tá? Era o payment date. E olha só aqui, galera.
Quando que tá o nosso payment date? Nosso payment date tá dia 8 de setembro. Esse tá no... Quer dizer, 8 de setembro. Esse aqui também tá no dia 8. Esse aqui eu acho que tá no dia 1. Aqui, ó. No dia 1 de setembro. Então, é a partir desse campo que ele vai aparecer aqui, né? Porque ele tá fazendo o filtro dos últimos 15 minutos. Mas essa informação não é dos 15 minutos. É do payment date que tá lá em setembro, tá? Então, eu vou clicar aqui, eu vou mudar essa parada. Eu vou colocar nos últimos 30 dias, tá? Vou adicionar. Agora sim, ó. Pô, tô passando por mentiroso aqui, né? Tô com conversinha pra vocês. Então, olha só, galera. A gente tem as nossas informações. Uma 1 de setembro, outra aqui. Legal? Se eu quiser dar um hide nesse chart, agora eu consigo pegar as informações aqui pra gente, tá? E uma coisa que é muito interessante quando a gente trabalha com Elasticsearch é o seguinte, de acordo com os campos, a gente consegue pegar informações. Então, se eu clico aqui, ó, ele mostra, ó, os top 5 valores de tipos de campo. Então, ele já agregou, ó. Eu tenho um campo aqui com 150, um com 100, um com 99, tá? O de 150 representa 50% das operações, o de 100, 25, outro 25, né? Então, olha só que interessante, né? Então, a gente consegue ter esses tipos de informação que vão sempre nos ajudar muito, muito, muito mesmo, tá? Então, olha só, o payment date, ele mostra as principais datas que tiveram pagamentos, né? Então, duas estão em 7 de setembro, outra aqui tá nesse período, que é 1º de setembro, 00 horas, e eu tô com um timestamp, como se diz, o time zone diferente, né? Baseado em New York. Então, a gente tem essa informação. Galera, eu acho que deu para vocês perceberem o poder, tá? O poder que a gente está nas mãos. A gente consegue pegar a informação de um sistema e jogar essa informação num outro sistema. Uma outra coisa aqui fantástica, tá? Com isso em mãos, eu consigo chegar aqui no Kibana, tá? E agora, olha só que interessante. Eu consigo aqui, né? No Kibana, eu posso começar a adicionar visualizações. Como assim? Eu posso chegar e eu quero criar uma nova visualização. E eu vou utilizar uma tool aqui, tá? Chamada Lens, que fica mais fácil eu visualizar. Então, por exemplo, se eu quiser pegar informações baseadas em payment date, eu arrasto isso aqui para cá e eu tenho um gráfico dos dados baseados em tempo de visualização. Então, quando eu clicar aqui, ó, eu posso escolher o field, eu consigo fazer filtros, caso eu queira, consigo filtrar, eu consigo mudar os valores, né, os nomes que estão aparecendo, ó, count of records, eu posso aqui, ó, quantidade de transações, tá vendo? Consigo mudar essa informação como vai aparecer. Posso chegar aqui nesse momento agora, eu vou dar um salvar, né, chamar gráfico de transações. Legal? Posso chegar aqui. E eu vou colocar aqui, new, aqui para mim, tá? Vou salvar isso aqui para mim. E ele já gerou isso para mim em um dashboard, galera. Olha só que bacana. Então, nesse momento, eu já tô com o dashboard feito aqui para mim, certinho. E eu posso depois até mudar o período e eu falo, ó, isso aqui nos últimos 30 dias, né? Mas se for nos últimos tantos dias, esse gráfico vai se atualizar na hora que eu quiser. Legal? Eu posso chegar nas minhas visualizações aqui, né? Deixa eu clicar em confirmar que eu quero salvar meu dashboard. Deixa eu deixar ele aqui bonitão. Eu vou colocar dashboard de transações. E agora eu vou salvar esse camarada. Vou chegar no meu Visualization Library aqui, vou criar uma nova visualização, vou aqui no meu Lens e eu vou falar o seguinte, né? Amount, né? Que é o valor das coisas. Mas eu não quero saber o valor por tempo de dia dessa forma. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar o tipo de informação. Como que eu quero ver isso aqui? Legal?
Então eu posso fazer baseado em porcentagem, eu posso fazer, por exemplo, no formato de uma pizza aqui, não sei se ele vai conseguir trabalhar. Ele precisa de dados, né? Então deixa eu ver se eu consigo pegar informações do field de amount. Aqui, ó. Prontinho. Olha só que interessante, galera. Então aqui eu consigo saber, vamos dizer, valores comuns, né? Como que o cara vai começar a gastar. Então eu vou colocar assim, ó. Valores. E eu posso escolher quantos desses, né? Quais os valores principais, né, de agrupados, como as pessoas pagaram, e eu posso colocar outros depois se eu quisesse, tá? Então agora eu vou salvar aqui apenas pra gente saber. Eu vou mandar esse cara cair nesse dashboard e eu vou falar aqui, ó, gráfico de valores, né? E vou salvar essa parada aqui pra mim, ó. Vou adicionar pro meu save e go to dashboard. Então agora eu tenho um gráfico de valores, gráfico de transações. Vou salvar o meu dashboard aqui bonitão. Posso chegar aqui e criar mais visualizações. Olha só que interessante. Eu posso chegar aqui nessa minha visualização e eu quero saber, por exemplo, records, a quantidade de transações, né? E aqui eu quero apenas o número, tá? E aqui eu vou colocar o seguinte, né? Quantidade de transações. E galera, é muito louco porque se eu tiver a localização, por exemplo, a longitude, a latitude de onde que essa transação veio, eu consigo até fazer um mapa e colocar os pontinhos no mapa de onde que vieram todas as transações aqui para mim, por exemplo. Então eu vou colocar a quantidade de transações e eu vou também botar no meu dashboard aqui, ó. E daí eu consigo, ó, diminuir essa paradinha, colocar do jeito que eu achar que fica melhor aqui para eu conseguir enxergar e tudo mais. E salvo esses dashboards. Galera, olha só as possibilidades que eu tenho de ter dados de inteligência das minhas aplicações, simplesmente jogando de um lado para o outro, sem ter esforço nenhum, porque o Kafka Connect está fazendo o trabalho duro, e agora aqui eu tenho todo o meu processo de análise de dados, né? Então isso aí é uma das coisas assim mais bacanas que a gente acaba tendo quando a gente joga as informações para uma ferramenta como o Elasticsearch, por exemplo. Tá? Então, eu acho que já deu para você entender aonde que eu quero chegar. Meu povo, eu espero realmente aí do fundo do meu coração que você tenha gostado aqui dessa aula que você acabou vendo, tá? Eu sei que tem bastante conceitos, mas no final das contas, a gente criou 2 arquivinhos só e o resto foi configurações. Olha só que bacana, né? Então espero que você tenha gostado e saiba que no nosso próximo vídeo a gente vai fazer o quê? Já que os dados estão no Elasticsearch, a gente vai fazer o nosso microserviço de relatórios. E nesse microserviço de relatórios vai acontecer o seguinte: toda vez que acontecer uma nova transação, os dados vão automaticamente para o Elasticsearch e o microserviço de relatórios vai consultar o Elasticsearch para gerar um relatório e subir no Cloud Provider, no S3 da vida, e avisar também via Kafka, tá? O microserviço de transações que o relatório está pronto. Show de bola? Então, até o nosso próximo vídeo.